O Programação Parlamentar de hoje recebe um deputado jovem, que já está no segundo mandato, começou a vida política no PTdoB, depois foi para o PSD e agora é o diretor estadual do PROS. Programação Parlamentar recebe Lincoln TJ, bem-vindo de Obrigado. Partido Novo, né? Isso, prazer estar aqui mais uma vez, falando com vocês, de Casa Nova, né? Isso mesmo. Bom, e o assunto, logicamente, né, vai girar em torno dessa mudança, né, deputado? O porquê dessa mudança? Olha, primeiro, você ter a oportunidade de presidir um partido no Estado é uma oportunidade grande. Partidariamente falando, o ápice dentro do Estado é você se tornar presidente de um partido. Então, é uma oportunidade que todo mundo quer e que, quando surge essa oportunidade, você não pode simplesmente ignorá-la, principalmente de um partido estruturado como o PROS, né? A gente sabe que o Brasil ele vive uma crise pela quantidade de siglas partidárias, isso não é bom, isso não demonstra desenvolvimento, né? Os países mais desenvolvidos na área administrativa e política são países que têm uma quantidade menor, porque é mais fácil você administrar com menos partidos, né? E a tendência, com a nova legislação eleitoral, é que isso aconteça, né? Nós sabemos que para esse ano já vai existir a cláusula de barreira, né? Que é uma cláusula de desempenho que determina que o partido que não obtiver 1,5% da votação necessária, a partir desse ano ele perde fundo eleitoral, ele perde fundo partidário e ele perde também tempo de rádio e televisão, fatalmente ele deixará de existir, acabar sendo absorvido por outro e, obviamente, fazendo parte de outro partido. Então, o PROS é um partido que ele ele foi homologado em 2013, né? Em 2013, naquela época, a gente só tinha, a legislação eleitoral estabelecia que você precisava de 1 ano de filiação e de 1 ano para domicílio eleitoral. Essa lei mudou. Hoje você tem 6 meses de domicílio eleitoral e 6 meses, obviamente, de filiação partidária. Mas naquela época ainda era 1 ano. O partido recebeu o registro, ele teve menos de 10 dias praticamente para montar a chapa pelo Brasil inteiro. E como é que está o partido no Brasil? Porque, já que o senhor falou em representatividade, aqui no estado a gente tem agora 2 deputados estaduais, né, com o ingresso do deputado Lincoln TJ, tem também o Sérgio Bravo, que já estava, né, no PROS, temos 5 prefeitos, 7 vice-prefeitos e 86 vereadores. É significativa, né, pela idade do partido. Ela é pequena. Ela é pequena, a gente não pode negar que é pequena, só que são mais prefeitos, não são só 5. Não, são 9. São 86 vereadores. Isso, são 9 prefeitos, na verdade. Mas tem alguns que estão de saída, vai acabar, mas tem outros de chegada também. Tem outros que estão vindo também para o PROS, que a convite meu estão vindo, né? Mas no Brasil, como eu estava te dizendo, a gente não teve tempo de organizar em 2013 uma chapa muito competitiva, onde a gente conseguiu trazer filiados, trazer candidatos. Sempre quando surge um partido novo, tem uma certa incerteza, né? E dessa vez não, dessa vez a gente fez o dever de casa. O partido hoje está com mais de 300 candidaturas pelo Brasil afora de deputados federais, que nós sabemos que com a nova lei eleitoral, a grande parte dos partidos estão preocupados em fazer deputados federais. Né? Porque o que conta para a regra, o voto que conta para sobreviver à cláusula de barreira é o voto do deputado federal, não é o voto de presidente, não é o voto de senador, não é o voto de deputado estadual e muito menos o voto de governador, e sim deputado federal. De sorte que todos os partidos estão atrás de deputados federais. O PROS não é diferente. Eu assumi aqui em Goiás, eu não sou candidato, nem pré-candidato mais a deputado estadual. O meu projeto é uma cadeira em Brasília e foi nesse intuito, inclusive, que eu também filiei no PROS. Você me perguntou no começo por quê? Porque o degrau é muito alto. Né? Você sair de deputado estadual para deputado federal é um degrau muito alto e a gente tem que buscar diminuir o tamanho desse degrau. Dentro do PSD, um partido que eu sou fundador, fui fundador do PSD, foi um dos primeiros a filiar no PSD. Na época eu era do PTdoB, a convite de um grande amigo que eu tenho até hoje, que é o Zé da Luz. Eu filiei no PTdoB com 18 anos de idade, né? Então, na época eu nem pensava em ser deputado. Filiei porque ele era meu amigo, fazia parte do partido. E eu fui deputado com 25 anos. A gente não falou, mas o passado do deputado Lincoln TJ é totalmente na política. Ele é filho de Sebastião TJ, que foi deputado estadual, filho de Betinha TJ, que também foi deputado estadual. Eu tenho uma história política. Então, já nasceu na política, aprendi né? da mesma forma que eu tenho orgulho disso. Algumas pessoas acham, não, eu tenho orgulho da política que eu faço, né? Então, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe a fazer essa boa política. Então, eu estive filiado no PTdoB desde os 18, com 25 eu assumi o meu primeiro mandato aqui, né? Depois veio a reeleição. Quando eu assumi, logo com 1 ano de mandato, foi criado o PTdoB, foi criado o PSD e eu vim para o PSD, fui fundador e no PSD eu ajudei a eleger prefeitos, a eleger vereadores, só que hoje, para esse passo, o PSD, por exemplo, ele já tem uma fila de deputados federais. O PSD tem um deputado federal, Thiago Peixoto, que é um grande deputado federal, o Euler Cruvinel, que é outro grande nome também, e a fila ela é um pouco grande.
Então, eu não, como é que eu, que quero ir de estadual, já vou concorrer de cara com um que já tem mandatário, que já é mandatário de deputado federal. E no PROS, não. O PROS hoje é um partido que está estabelecido em Goiás, nós temos prefeitos de cidades grandes, como Planaltina, né, como, dentre outros como Campo Norte, como Nova Iguaçu, e dentre outros como Aragarças. Né, então, a gente tem cidades aí com um quantitativo populacional grande, que a gente detém essas cidades e que estão dentro desse projeto também. Né, e o nosso objetivo agora é eleger os nossos deputados estaduais, nós estamos montando uma chapa muito competitiva. Priscila né? TJ, esposa, é candidata? Não é candidata. Minha esposa é vereadora pela capital, pelo PSD, ela não mudou de partido, né? E ela não é candidata a deputada estadual. Não existe a possibilidade nenhuma, não é o momento. Ela quer terminar o mandato dela de vereadora, né? E o momento agora é dela focar em Goiânia. O desejo dela é que tem um trabalho mais estabelecido dentro da cidade, então a gente já descartou essa possibilidade, até porque o momento agora eu quero fazer outros, eu tenho alianças a honrar, alianças a cumprir, e eu não fugirei dos compromissos que eu fiz. Né? Então ela não é candidata, pelo menos não nessa campanha. Foi né? levantado, né? Isso a imprensa Foi levantou. não, mas ela não é, não. Ela deu entrevista já hoje num programa de televisão, ontem também numa rádio, e ela já informou que ela não é candidata, ela já falou isso até, inclusive, ela já rebateu essa notícia, ela não é candidata. Né? E Só o senhor que já é pré-candidato, né? No caso, a deputada federal. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Bom, e como é que fica o apoio à base? Continua? É o que a gente vai continuar falando daqui a pouquinho, depois do intervalo. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. O programa Ação Parlamentar volta com o deputado estadual Lincoln TJ, ele que agora é o diretor estadual do PROS, um partido novo que surgiu em 2013, e ele vai comandar aqui esse partido, vai tentar eleger o máximo aí de candidatos, né? Tanto a prefeito, né, deputado, como deputados estaduais também. Né? Esse ano é uma eleição de presidente, 2 senadores, governador, deputado estadual. Né? Então, esse ano nós vamos nos ater a isso, nós vamos deixar a discussão dos municípios para um momento correto. Né? Até porque eu estou assumindo, não dá para você fazer tudo de uma vez. Né? É claro que uma campanha determina o sucesso da outra. Claro. Né? Então, hoje nós estamos fomentando candidaturas em todo o estado, né? E, graças a Deus, tem tido um apelo grande. Nossa chapa é uma das chapas mais competitivas que está tendo hoje, pelo menos assim, a gente tem sido buscado dia e noite por candidatos, até por muitos colegas aqui da casa, inclusive, né, que estão buscando partido. A gente sabe que o PROS hoje, eu já defini o presidente nacional do partido, a gente teve uma reunião em dezembro do ano passado. Quem é o presidente nacional? É o Eurípides Júnior. O PROS é um partido que nasceu em Goiás, ele é um partido goiano, né? E o presidente nacional dele é daqui também, é de Planaltina. A gente teve uma reunião em Brasília no ano passado, acho que foi dia 2 de dezembro de 2017, e nessa reunião ficou a cargo dos presidentes estaduais do partido definir os rumos de cada partido. Aqui eu, como presidente, e por razões óbvias, eu defini, já que o partido vai caminhar com a base aliada. Né? O partido aqui, nesse quesito, tem sido muito beneficiado com a ação do governo nos municípios que a gente representa. Né? O partido tem ajudado os deputados do partido, o deputado Sérgio Bravo, temos conseguido levar benefícios para os prefeitos, ajudar as cidades a vencer os problemas locais que existem, e nós não podemos pagar bondade com maldade, claro, gratidão com ingratidão. Então, eu sou uma pessoa muito orgânica. Então, continua com a base aliada. Sim, o partido continua, não só, continua como ele está cada vez mais na base. A gente sabe que dentro do... Inclusive, o governador foi no lançamento, foi, né? O vice-governador, doutor José Elton, esteve lá no lançamento, e no semana passada, o nosso
ex-presidente estadual, que hoje é o presidente metropolitano, ele ocupava um cargo de destaque, ele era um cargo de primeiro escalão na Prefeitura de Goiânia, e a gente sabe que a Prefeitura de Goiânia ela é de um partido que é oposição ao governo, né? E um gesto que ele fez que foi muito importante foi entregar o cargo dele de secretário, justamente por saber desse alinhamento nosso com a base governamental. Então, hoje a gente está muito próximo do governo, a gente tem ajudado esse tempo novo que o Estado vive, o PROS tem uma participação nele. Apoia o Zé Hélito. Apoia a pré-candidatura do Zé Hélito, né? Porque eu acredito que é o melhor. Hoje o nosso Estado está crescendo quando você olha nos estados vizinhos, mal dão conta de pagar a folha. E a gente acostuma, o brasileiro, o ser humano, ele acostuma até a sofrer, né? Então, a tendência nossa é acostumar com a realidade que a gente vive. E às vezes a gente não lembra como era, às vezes, o nosso estado anos atrás, mandatos atrás. Era um estado que estava vivendo o que os demais estados estão vivendo hoje. Falta de pagamento, né? São pessoas sem receber, não tem recurso para fazer investimentos. E, às vezes, a nossa memória é curta. Então, eu, particularmente, não, eu tenho a memória boa. Então, eu sei que esse projeto que hoje ele está à frente do governo, ele é um projeto bom, né? Então, em cima desse projeto, o nosso partido tem a intenção de caminhar. Bom, e o alinhamento parece que do pensamento é o mesmo, né? Quais são as metas do PROS? No Brasil, aliás, em Goiás, né? Melhor falar em Goiás, porque o senhor teve, né, como presidente nacional, não, sabe mas da proposta. Eu tenho uma participação nacional também no partido, porque eu fui vice-presidente durante 2 anos da União Nacional de Deputados Estaduais. União que meu pai já foi presidente, né? E é um NALI. E a gente acaba fazendo uma amizade em vários estados. E hoje já são 4 estados já que nós estamos ajudando o presidente nacional a montar o partido lá, a fomentar as candidaturas para deputado federal, né? No Espírito Santo, nos Mato Grosso, no Amazonas, também nos 2 Mato Grosso, no Amazonas. Então, a gente tem bons amigos federais, estaduais, senadores, e a gente está buscando fortalecer o partido nesse estado também. O objetivo de um partido político é estar no poder, para que aquilo que ele acredita como benefício social, como meta, com aquilo que ele acredita que seja melhor para a sociedade, as bandeiras que o partido defenda, que elas possam ser aplicadas. Então, o partido não existe se não tiver nenhum... O único objetivo do partido é chegar no poder, é fazer deputados, prefeitos, vereadores, governadores, senadores, presidente da República, para que ele possa, obviamente, implantar aquilo que ele acredita como política social e como benefício, né, dentro do seu estado, dentro da sua realidade. E aqui não é diferente, nós estamos lançando bons nomes para federal, para estadual e, obviamente, no momento posterior nós vamos discutir as eleições municipais também e a outra de senador também. Bom, fala-se muito em renovação, né, deputado? O que o PROS traz de novo? Olha, o PROS traz de novo, primeiro, um quadro de nomes novos, né, de nomes de pessoas que não estão dentro da política e o povo está pedindo nomes novos, principalmente, né, para cargos federais, né? Hoje existe uma insatisfação muito grande com a atual formação do Congresso, de forma geral, né? Apesar de que a gente não pode jogar as pessoas na vala comum. Existem excelentes deputados federais, excelentes senadores, né? E a gente tem que saber separar o joio do trigo. Então, o PROS vem com essa proposta e propostas próprias também. O PROS é um partido que ele apoia, né, uma redistribuição de riqueza, ele combate o aumento excessivo, injusto e danoso de tributos. Na verdade, hoje nós não precisamos de mais impostos, nós precisamos de uma melhor aplicação, de uma melhor distribuição desses impostos. Então, uma das bandeiras que o PROS carrega e que, obviamente, eu, como presidente estadual do partido, também carrega aqui em Goiás, um fortalecimento do controle externo, né? Hoje existem diversas entidades e setores da política que falam na extinção, até do Ministério Público, né? Tribunais de contas, e a gente tem visto como o controle interno e externo dentro do país tem incentivado o combate à corrupção, né, em uma política mais séria. Então, o PROS não só é defensor da manutenção, como do fortalecimento também desse controle externo e interno, né, e, obviamente, também da melhor redistribuição e aplicação dos impostos que a gente paga tão caro. O senhor falou em bandeira, o senhor já pensou na bandeira que vai usar, né, na campanha para deputado federal? Não, é porque... Porque hoje em dia a gente vê os candidatos, a segurança, a violência... Eu tenho uma política muito municipalista. Eu tive na eleição passada 45 mil votos, dos 45 mil, 39 vieram do interior do estado. E não dá para você levantar só uma bandeira, né? Nós possuímos um estado muito grande, o nosso estado ele é maior que muitos países e a gente possui realidades diferentes em cada região, né, do nosso estado. Por exemplo, não dá para eu levantar a mesma bandeira no sudoeste do estado do nordeste. O nordeste ele é uma região pobre, é uma região carente. O sul se desenvolveu muito, ele está na posição estratégica, né? Hoje é um polo na plantação de soja, na plantação de cana, na abertura de indústrias, porque tem alface
estrategicamente fácil para o escoamento da produção. Então, hoje, por exemplo, uma das bandeiras que eu tenho é levar o desenvolvimento para o restante do Estado. Eu sou presidente da Comissão de Saúde, eu tenho atuado diretamente também na área da saúde, 80% das minhas emendas ou mais, eu acredito, que são direcionadas para a área da saúde, porque a saúde também é uma coisa que iguala a todos nós, né? Sim. A dengue, o mosquito da dengue, ele não respeita se o cara mora numa casa boa ou debaixo da tapera. Da mesma forma, a segurança pública. Todos nós estamos suscetíveis a ser assaltados, a sofrer uma violência. Então, são bandeiras que são óbvias. O país está pedindo mais segurança, o país está pedindo mais saúde. Então, essas bandeiras são bandeiras que eu acredito que todo candidato vai levantar. Agora, o que ele tem que ver quais são as propostas. Claro. É muito fácil falar que bandido tem que morrer. É lindo, é maravilhoso. O brasileiro gosta de ouvir isso. Mas a gente tem que buscar leis que fazem com que não haja bandido mais. Não é só matar bandido. Né? Por que existe o bandido? Raiz, né? É claro, você não trata uma dor do dente só tomando remédio, não. Tem que saber porque o dente está cariado, é um canal. A gente tem que resolver o problema na raiz. Né? E hoje nós vivemos num momento que os ânimos estão à flor da pele no brasileiro. Então, às vezes, aparece um candidato, aparece um pré-candidato, uma pessoa que fala para o brasileiro, que o brasileiro quer ouvir, que fala para o goiano, para o goianiense, para a pessoa de qualquer cidade, e às vezes a pessoa nem sabe se isso é aplicável. Se ele fala uma coisa que é totalmente inconstitucional. Então, nós temos que... Então a gente muda a Constituição ou muda a cabeça? Então, nós temos que sentar com a população e mostrar o caminho que existe para a mudança. Por mais... A gente lembra, em 2013, o povo foi às ruas, né? Mas o sentimento e a forma prática e intelectual da mudança, ela sempre superou a forte emoção. Né? Então, a forte emoção, os protestos, o que elas geraram? Elas geraram leis. E as leis passaram pelas casas de lei. E é isso que a gente tem que fazer. É mostrar que com ordem, né, com vontade e principalmente com ideias novas, a gente vai mudar. E aí passa o que a gente falou agora há pouco, pela renovação, por novos nomes, e não só a questão de idade. E claro, e pé no chão, né? Igual o senhor falou, de acordo com as leis, né? Ano passado, uma prova disso, a gente teve o ex-prefeito Manuel Bernais, faleceu, avançado já de idade, é uma pessoa que eu devo muito na política, mas ele tinha 80 e alguma coisa, era uma das pessoas politicamente mais novas que eu conheço, porque a cabeça dele era muito boa, né? Apesar do corpo já estar um pouco mais convalescido na época, ele tinha alguns problemas de saúde, mas você sentava para conversar com ele, uma pessoa... Então, renovação não é idade, renovação é cabeça, renovação é desejo de mudar e de fazer com que a vontade do povo seja aplicada, claro, dentro da lei e dentro daquilo que é aplicável. Deputado, a gente deseja boa sorte para o senhor, né? Que Obrigado. venham mesmo essas ideias. O povo brasileiro, o povo goiano está sofrido, né? A gente quer mudanças aí, sair, né, de casa tranquilo, com a certeza que vai voltar, né, bem, e os filhos na escola e todos com saúde. Tomara que isso chegue a todos mesmo. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. A mudança que a gente quer, ela é uma mudança que precisa ser conversada, discutida e debatida. Todo mundo quer ser de primeiro mundo. Mas nem sempre todo mundo quer ser aquele cidadão de primeiro mundo mesmo. Ele não quer cortar fila, ele não quer levar vantagem. E a política que a gente vai ver mudar, a política é um resultado da sociedade. Claro. Né? Se a gente tem maus políticos, a sociedade tem que eleger políticos melhores, apresentar melhores nomes. Né? Então eu acredito muito na mudança e no poder de mudança do voto. Então eu quero me colocar à disposição sempre que possível, estou aqui e vamos continuar trabalhando. Claro. Agora, só lembrando, os impostos são de primeiro mundo que a gente paga. Claro, não, os impostos de primeiro, é a maior carga do Brasil, né, e do mundo. Né? Eu acho que a primeira ou a segunda maior carga. E o que está ruim é isso, porque a gente não vê o resultado. Né? A verdade, o povo está fazendo o dever de casa. Quem tem que fazer agora são os políticos. É isso aí, deputado. Muito obrigada Obrigado. Pela vinda do senhor. Obrigada a você também que nos acompanhou. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal aberto, que é o 61.2 HD TV, e ainda pelas redes sociais. Até mais. TV Assembleia. Informação com credibilidade.